pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller. Hoje vamos aqui para mais um livro, ou mais uma leitura da Palavra de Deus, né? Nós já terminamos o livro de Neemias. Nós vamos iniciar agora aqui no livro de Esther. O livro de Esther, ele tem 10 capítulos. Ele é bem... Eu vi que eles são curtinhos, cada capítulo dele. Eu vou tentar ler só ele, né, hoje. Se não ficar muito comprido. Porque depois vem Jó. Jó é bem extenso, mas aí Jó tem que ser dividido em vários vídeos. Mas Esther, eu acredito, gaguejando, que dá pra ler só hoje, né? Mas vamos ver, né? Então, gente, sem muitas delongas, a paz de Deus a todos vocês, a paz de Cristo e Shalom. Sejam todos bem-vindos ao canal. Quem não é inscrito, se inscreva, venha fazer parte do canal Débora G. Miller. Então, gente, sem muita conversa, vamos iniciar aqui a leitura em 1º de Esther. Eu já li, eu acho lindo o livro de Esther. Então, vamos ler juntos, tá? Vamos compartilhar com o pessoal, né, gente? Porque Deus diz que ide-vos e levai o evangelho a todos. E a Bíblia é um livro assim, muito lindo, né? As histórias que tem. Então, bora para a leitura. Vamos ler em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro livro de Esther começa assim. Voltando, dei uma pausinha, gente, que a minha filha chegou. Faz tempo que eu não vejo ela, tá morrendo de saudade. Ai, a gente que é mãe assim, né? Os filhos se vão, mas a gente fica com saudade. Fazer o quê? 26 anos, 27 anos na minha vida. Agora saiu, mas de vez em quando ela vem me enviar. Então eu fui abrir a porta pra ela. Então, gente, o primeiro de Esther se inicia o banquete de Assuero. Deixa eu dar uma encostada aqui pra mim. Agora, vamos ler, né? Vamos aproveitar que tá um silêncio. O pessoal desligou aqui. Então, gente, prepara pra comer não, porque o tá bem armado. Ó. Primeiro, e sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, que, naqueles dias, assentando seu rei Assuero no trono do seu reino, que estava na fortaleza de Suzã, no 3º ano do seu reinado, fez um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, estando assim perante ele o poder da Pérsia, e Média e os nobres e príncipes das províncias, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. E, acabados aqueles dias, fez o rei um banquete a todo o povo, que se achava na fortaleza de Suzã, desde o maior até ao menor, por 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura e argolas de prata, e colunas de mármore, os leitos de ouro e de prata, sobre um pavimento de mármore vermelho e azul e branco e preto. E dava-se de beber em copos de ouro, e os copos eram diferentes um dos outros, e havia muito vinho real, segundo a generosidade do rei. E o beber era por lei, sem constrangimento, porque assim tinha ordenado o rei expressamente a todos os oficiais da sua casa, que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Vasti, a rainha, recusa assistir ao banquete. A gente pensou o pessoal aqui cutucando aqui a parede, não sei. É um complô. Eu tive que mudar já aqui de cenário, porque ali fora o vizinho ligou rádio no último volume. Daí não tem como você fazer, né? Com barulho e também a plataforma não aceita. Agora começaram a cutucar aqui. Vasti, a rainha, recusa assistir ao banquete. E no 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arboná, Bigtã, Abagita, Zetar e Carcas, os 7 camareiros que servem na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, por meio dos camareiros. Assim o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carzena, Zetar, Admata, Tarsis, Meres, Marzena e
Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que iam à face do rei, e se assentavam como principais no reino. O que, segundo a lei, se devia fazer a rainha Vasti, por não ter obedecido ao mandamento do rei, Assuero, por meio dos camareiros. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes, não somente contra o rei pecou a rainha Vasti, porém também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que aos seus olhos, desprezarão a seus maridos, quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. E nesse mesmo dia, as senhoras da Pérsia e da Média, ouvindo o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei. E assim haverá muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, e escreva-se nas leis dos persas e dos medos. E não se revogue a saber que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Xavier já está embaçando. E, ouvindo o seu mandado, que o rei decretará em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até a menor. E pareceram bem essas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse conforme a língua do seu povo. 2. Assuero casa com Ester. Passado essas coisas, e apaziguando já o furor do rei, Assuero lembrou-se de Vasti, e do que fizera, e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os servos do rei, que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens e formosas, e ponham ao rei oficiais em todas as províncias do seu reino, que ajuntem a todas as moças virgens e formosas na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, aos cuidados de Egai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isso apareceu bem aos olhos do rei, e ele assim o fez. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homens benjamita, que fora transportado de Jerusalém, com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Este criara a Hadassa, que é Ester, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela de presença, e formosa, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Sucedeu que, divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, aos cuidados de Egai, também levaram Ester à casa do rei, sob a custódia de Egai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele. Por isso se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus quinhões, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei. E a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Ester, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não o declarasse. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para se informar de como Ester passava e do que lhe sucederia. E, chegando a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a ela segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias, e com as coisas para a purificação das mulheres. Dessa maneira, pois vinha a moça ao rei, dava-lhe tudo quanto ela desejava, para levar consigo, da casa das mulheres à casa do rei. À tarde entrava, e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sob os cuidados de Zaagás, camareiro do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo seu rei a desejasse, e fosse chamada pelo nome. Chegando, pois, a vez de Ester, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei,
coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e alcançava Ester graça aos olhos de todos quantos o haviam. Assim foi levada Ester ao rei Assuero, à sua casa real no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Ester. E deu alívio às províncias e fez presente segundo a generosidade do rei. E reunindo-se segunda vez as virgens, Mardoqueu estava assentado à porta do rei. Ester, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara. Porque Ester cumprirá o mandado de Mardoqueu, como quando a criara. Mardoqueu descobre uma conspiração. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 camareiros do rei, dos guarda da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram atentar contra o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Ester. E Ester o disse ao rei, em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio, e se descobriu, e ambos foram pendurados numa forca. E foi escrito nas crônicas perante o rei. 3. Tá dando uma doida, meu celular tá doido, tá ficando meio escuro, meio claro. 3. Anã cria ódio a Mardoqueu. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Hamedata, Agagita, e o exaltou, e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: Por que transgrides o mandado do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo eles isto dia após dia, e não lhes dando ele ouvido, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhe tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, teve, como poucos, nos seus propósitos, opor as mãos só em Mardoqueu, porque lhe haviam declarado que o povo era Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir a todos os judeus, o povo de Mardoqueu, que havia em todo o reino de Assuero. Amã tenta matar todos os judeus. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano 12º do rei Assuero, se lançou isto é, a sorte perante Amã, para cada dia e para cada mês, até ao 12º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: Existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre a lei do rei. Por isso não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem. E eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel de sua mão e o deu a Amã, filho de Hamedata, Agagita, adversário dos judeus. E disse ao rei Amã: Essa prata é dada como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Então chamaram os escrivães do reino, no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e conforme a tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes do rei e aos governadores que havia sobre cada província, e aos líderes de cada povo, a cada província segundo a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. E enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e fizessem perecer a todos os judeus, desde o jovem até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem os seus bens. Uma cópia do despacho que determinou a divulgação da lei em cada província foi enviada a todos os povos, para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram, e a lei
se proclamou na fortaleza de Suzã. E o rei e Ramã se assentaram a beber, porém a cidade de Suzã estava confusa. 4. Consternação dos judeus. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes, e vestiu-se de saco e de cinza, e saiu pelo meio da cidade, e clamou com grande e amargo clamor, e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em sacos e em cinza. Então vieram as servas de Ester e os seus camareiros, e fizeram-nos saber do que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mardoqueu, e tirar-lhe o pano de saco. Porém ele não as aceitou. Então Ester chamou a Atá, um dos camareiros do rei que esse tinha posto para servi-la, e deu-lhe a ordem para ir a Mardoqueu, para saber o que era aquilo e por quê. E, saindo Atá a Mardoqueu, à praça da cidade, que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma exata do dinheiro, que Amã dissera que daria para os tesouros do rei, pelos judeus, para destruí-los. Também lhe deu a cópia da lei escrita, que se publicara em Suzã, para os destruir, para que a mostrasse a Ester, e a fizesse saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse, na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Atá e fez saber a Ester as palavras de Mardoqueu. Então falou Ester a Atá, mandando-o dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo o homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não tenho sido chamada para ir ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Então Mardoqueu mandou que respondesse a Ester: não imagines no teu íntimo que, por estares na casa do rei, escaparás, só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento da outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecerei. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Ester, que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais, por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Ester lhe ordenou. 5. Ester vai à presença do rei. Sucedeu, pois, que ao 3º dia Ester se vestiu com trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava assentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Ester, que estava no pátio, ela alcançou graça a seus olhos. E o rei estendeu para Ester o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Ester chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é que queres, rainha Ester? O qual é a sua petição? Até metade do reino se te dará. Ester convida o rei e Ramã para 2 banquetes. E disse Ester: se parecer bem ao rei, venha hoje com Ramã ao banquete que ele tenha preparado. Então disse o rei: fazei apressar a Ramã, para que se atenda ao desejo de Ester. Vindo, pois, o rei e Ramã ao banquete que Ester tinha preparado. Disse o rei a Ester, no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se ter a concedida, a qual é o teu desejo? E se fará ainda até a metade do reino. Então respondeu Ester e disse: minha petição e desejo é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei, conceder-me a minha petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Ramã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme a palavra do rei. Então saiu Ramã naquele dia, alegre e de bom ânimo. Porém, vendo Mardoqueu à porta do rei, e que ele não se levantara, nem se movera diante dele, então Ramã se encheu de furor contra Mardoqueu. Ramã, porém, se refreou e foi para sua casa. E enviou e mandou vir os seus amigos e Zeres, sua mulher,
E contou-lhes Ramã a glória das suas riquezas, a multidão de seus filhos, e tudo que o rei o tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. E disse mais Ramã: tão pouco a rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém tudo isso não me satisfaz, enquanto eu vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhe disseram Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 covados de altura, e amanhã dizer ao rei que nela seja enforcado Mardoqueu. Então entre alegre com o rei ao banquete. E esse conselho bem pareceu a Ramã, que mandou fazer a forca. O rei determina honrar Mardoqueu. 6. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtan e Teres, dois dos camareiros do rei, da guarda da porta, que tinham procurado lançar mão do rei Assuero. Então disse o rei: que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu? E os servos do rei, que ministravam junto a eles, disseram: coisa nenhuma lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Ramã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os servos do rei lhe disseram: eis que Ramã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Ramã, o rei lhe disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Ramã disse no seu coração: de quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Assim disse Ramã ao rei: para os homens de cuja honra o rei se agrada. Tragam o vestido real que o rei costuma vestir, como também o cavalo, em que o rei costuma andar, montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue-se as vestes e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam dela aquele homem a quem o rei desejar honrar. E levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Ramã: apresse-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma omitas de tudo quanto disseste. E Ramã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Ramã se retirou correndo à sua casa, triste e de cabeça coberta. E contou Ramã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes certamente cairás diante dele. E, estando eles ainda falando com ele, chegaram os camareiros do rei, e se apressaram a levar Ramã ao banquete que Ester preparara. 7. Ester denuncia a Amã. Vindo, pois, o rei com Ramã para beber com a rainha Ester, disse outra vez o rei a Ester, no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a sua petição, rainha? Rainha Ester: e se te dará. E qual é o teu desejo? Até metade do reino se te dará. Então respondeu a rainha Ester e disse: ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu desejo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem. Mataram e aniquilaram de vez. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a assim fazer? E disse Ester: o homem, o opressor e o inimigo é este, mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Ester. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa?
Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram o rosto de Ramã. Então disse Arbona, um dos camareiros que serviam diante do rei: Eis que também a forca de 50 covados de altura que Ramã fizera para Mardoqueu, que falara em defesa do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: Enforcai-o nela. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Vou ler só mais um, o 8. As vistas tá embaralhando. As letras tá se misturando. Porque o óculos tá fraco. Eu já mandei fazer outro, gente, mas não chegou ainda. E aqui não é muito claro, né? Porque deu uma escurecida. E depois que eu sei lá do fundo, o povo vai desligar o rádio. Desligou o som. É um complô contra mim mesmo, viu? Bora. O rei garante um edito em favor dos judeus. Aqueles que Deus quer abençoar, ninguém consegue amaldiçoar. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero, a rainha Ester, a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Ester tinha declarado quem ele era. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado de Amã, e o deu a Mardoqueu. Ester encarregou Mardoqueu da casa de Amã. Falou mais Ester perante o rei. Esse ele lançou aos seus pés, e chorou, e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e o intento que tinha projetado contra os judeus. E estendeu o rei para Ester o cetro de ouro. Então Ester se levantou e pôs-se em pé perante o rei. E disse, se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas concedidas por Amã, filho de Hamedata, o Agagita, as quais ele escreveu para aniquilar os judeus, que estão em todas as províncias do rei. Pois, como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero, à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: Eis que dei a Ester a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto estendera as mãos contra os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque o documento que se escreve em nome do rei e que se sela com o anel do rei não se pode revogar. Então foram chamados os escrivões do rei, naquele mesmo tempo, no terceiro mês, que é o mês de Sivan, aos 23 dias. E se escreveu conforme a tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos satrapas e aos governadores, e aos líderes das províncias que se estendem da Índia até a Etiópia. 127 províncias, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus, segundo o seu modo de escrever, e conforme a sua língua. E escreveu-se em nome do rei, Assuero, e selando-os com o anel do rei, enviaram as cartas pela mão de correios a cavalo, que cavalgavam sobre jinetes que eram das cavalarias do rei. Cavalariças do rei. Nelas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas e para destruírem, matarem e aniquilarem todas as forças do povo e da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, uma cópia da carta seria divulgada como decreto em todas as províncias e publicada entre todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios, sobre jinetes velozes, saíram apressuradamente, impelidos pela palavra do rei, e essa ordem foi publicada na fortaleza de Suzã. Então Mardoqueu saiu da presença do rei, com vestes real, azul celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro, e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. E para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Também em toda a província e em toda a cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de folgueto. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Então, pessoal, vou parar aqui no finalzinho do 8 do livro de Ester. Aqui a gente vê nesses primeiros capítulos, né, que Ester era judia, né, e ela não tinha mãe nem pai.
E ela foi criada pelo tio Mardoqueu. E aí o povo veio, né? Daí veio aqui, daqui no castelo aqui do rei Assuero, daí tem toda a festa, tudo. E aí o rei fica meio alegre, bebendo vários dias, ele vai, pede pra esposa dele vir perante a ele, pra mostrar pro povo, mostrar a grandeza do seu reino. E ela acaba não indo, recusando ir perante o rei. E ele, naquela época, o rei fala, é ordem, né? Daí ele foi pedir conselhos pros mais velhos, das mulheres também não ia obedecer aos seus maridos, né? Ia falar que não, que ele ia aparecer. Então ele fez o quê? Tirou Vasti do poder e passou o poder para outro. No caso aqui, quem foi a escolhida foi a Esther, né? Esther, judia. Por quê? Porque Deus já conhece a nossa história, Deus já sabe da nossa vida. E Ramã, ele queria matar, eliminar todos os judeus, ele queria matar todos, principalmente Mardoqueu, que ficava na frente do palácio, e quando ele passava, todo mundo se prostrava, menos Mardoqueu, né? Daí ele arma tudo isso aí, achando que ele vai sair bem, e acaba acontecendo que ele é enforcado na própria forca que ele fez, né? A Esther passa a ser a rainha, daí o rei se agradou dela, e o povo judeu ficou livre. Por quê? Por quanto Deus escreve, tem gente que fala, Deus escreve certo por linhas tortas, Deus escreve certo por linha certa, a gente que lê errado. Então, vocês veem como que é linda a Bíblia. Leiam. Quem lê não vai se arrepender, porque tem histórias maravilhosas. E aqui, gente, tem tudo, como já falei pra vocês. Tem como educar filho, como manter casamento, como tem sobre finanças. Aqui é um livro completo. Tem alguns que acham que isso aqui é só um livro de história, mas pra mim, eu sempre falo aqui no vídeo, isso aqui é a boca de Deus falando com a humanidade, né? E vocês forem ler a Bíblia, leiam de Gênesis até Apocalipse. A gente sabe que o Antigo Testamento, a gente vive a base da lei, né? Das leis. E já no Novo é a base da graça, que é Cristo. Quando Cristo vem, foi rasgado o templo, né? O véu do templo, onde Deus deu a liberdade para a gente conversar com eles, né? Falar com ele diretamente, porque antes tinha que passar pelos profetas, não. Os que guardavam lá o templo. Você levava o animal e era sacrificado animal para você ser perdoado. Agora não. Agora a gente tem o direito, a gente fala direto com Deus. Olha que maravilhoso. Entra no seu quarto, tranca sua porta, se ajoelha, põe sua testa no chão e fala com Deus, rasga seu coração. Ele está pronto a te ouvir. Um beijo no coração de vocês. Fiquem todos com Deus. E a próxima leitura do vídeo, da Bíblia, se assim o Papai do Céu permitir. Vocês me perdoem que tá meio escurinho, gente, porque o celular tá aqui doido. Ele clareia, escurece. E também aqui dentro é meio escuro. Não ficou muito legal, não. Mas foi gravado de coração.